Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Podcast e eu já peço a você que se inscreva no meu canal. Vamos aumentar o número de inscritos e também o número de pessoas que recebem as informações que eu posto aqui toda semana. Tem sempre um assunto interessante que com certeza você vai querer compartilhar. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube, estamos no Deezer, no Spotify, onde você pode nos ouvir e assistir também, tá bom? E o meu assunto do episódio de hoje é bem interessante, gente. Eu pesquisando aí algumas coisas esses dias, me deparei com uma situação que eu precisei exatamente dessas 4 letrinhas, ó. Se chama LGPD. O que é? Eu fui atrás de um especialista no assunto e trouxe aqui para conversar comigo Fabiano Duarte. Como vai, Fabiano? Tudo bom, Fabíola? Muito obrigado pelo convite. Prazer reencontrar você, que sempre com essa energia boa, esse astral maravilhoso. Eu estava falando aqui que essa semana eu precisei tirar dúvidas sobre essas 4 letrinhas e eu imagino que muita gente tenha passado pela mesma situação que eu, sem saber o que é e para que serve, mas que faz parte do nosso dia a dia, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é essa lei? Como é que ela foi criada? Vamos destrinchar esse assunto aí para o pessoal de casa. Tranquilo. Veja só, essa lei foi criada em 2018. Quando a lei é criada em 2018, ela tem até 2 anos para começar, vamos dizer assim, o Brasil todo entender e conhecer. Quando chegou em 2020, a gente enfrentou a pandemia. Então, isso deu uma atrasada no mundo e tudo foi prorrogado. 2 anos depois, as coisas começaram a voltar praticamente um pouco ao normal e começou a se falar novamente sobre a lei. A lei, ela é filha da GDPR. A GDPR é uma lei europeia e é uma lei muito rígida, uma lei muito boa, que serviu como espelho para essa lei nascer. Desta forma, Lei Geral de Proteção de Dados, ela é específica para a pessoa física. E ela diz exatamente o quê? O que é que consta nessa lei, Fabiano? Então, para você que está assistindo, em algum momento seu telefone tocou e quando seu telefone tocou, você percebeu que aquela ligação era uma ligação que você não tinha dado seu número para ninguém. Ou seja, seu telefone foi vazado, seus dados foram vazados naquele momento. Para quem nos assiste agora, faça uma pesquisa, coloca aí o seu e-mail no Google, coloca o CEP da sua casa, e se colocar o número, você vai achar a sua casa. Então, enfim, estamos todos muito vulneráveis. E essa lei veio para nos proteger. E aí, de que maneira que a gente pode se proteger por meio dessa lei? Então, nós temos algumas defesas para trabalhar sobre isso. A primeira dela é, a partir do momento que alguém te pede os seus dados, assim, qual é o teu CPF? Vamos lá, algum lugar que você vai, vou numa farmácia, vou comprar água. Aí a farmácia fala assim, me dá seu CPF. A minha pergunta é, mas qual a finalidade que você quer meu CPF? Então, geralmente, eles estão condicionando seus dados a um benefício. Um desconto, produtos a mais. Se ele dá um benefício, subtende-se que eu estou aceitando aquilo e eu estou permitindo. Há um consentimento. Agora, quando eu passo meus dados sem eu saber para qual finalidade, isso é que a lei veio proteger. Então, a lei veio dizer assim, não, eu não preciso, não quero. E em boa parte, a gente consegue negar e falar assim, não quero dar meus dados, eu quero só apenas o produto. Alguns estabelecimentos você consegue fazer isso com naturalidade e não é questionado por isso. O que é que está acontecendo? As pessoas, durante muitos anos, se não, por que não, a vida inteira, pegava nossas informações e comercializava ela. Então, tem uma frase que diz que dados é o novo petróleo. Então, com os dados, a gente consegue descobrir muita coisa. Posso trazer aqui vários exemplos. O iFood, ele sabe teu tipo de alimentação e quanto tempo você pede, quanto você gasta por média, por mês, por ano. O Uber sabe qual é o seu deslocamento. Então, assim, nós estamos sempre condicionados para alguma ferramenta que estamos sempre entregando dados para alguém. E isso está virando um grande mercado.
É um mercado que só tem crescido, porque eu lembro que, se a gente for pegar exemplos, a gente pode ver também os filmes de espionagem, né? Perfeito. Época de Segunda Guerra Mundial, você não tinha fax, você não tinha celular, você não tinha nada disso, e o que mais segurava ali o sistema eram justamente as informações. Colocavam pessoas que eram os espiões para passar esses dados, e quanto mais dados passasse, pior para quem estava sendo investigado. E hoje em dia é exatamente isso. É o que a gente chama hoje de algoritmo. Porque o algoritmo agora entende que eu gosto mais de comer determinado tipo de alimento, ou que eu só gosto de ir para aqueles barzinhos, pego o Uber ali para ir para aquela região. Isso é bem complicado, viu? E nós somos investigados o tempo todo. Hoje a própria Google, ela consegue te copiar e daqui a pouco ela manda uma mensagem. É uma pena que você está passando por isso. Vai que você conta algo, ela escuta. Então, tudo é robotizado. Se você falar, vou comprar uma bolsa, você começar a pesquisar bolsa verde, isso é horrível. Vai vir vários tons de bolsa verde para você daqui a pouco. E como é que a gente pode se proteger disso, Fabiano? Então, a partir do momento que você não quer configurar esse tipo de contexto, há algumas configurações para que você possa fazer nas suas redes para não permitir algum tipo de invasões. Mas acredito que o mais sério aqui é você se proteger dos golpes digitais. Isso. Entendeu? O mais sério aqui é você ter verificação por 2 etapas no WhatsApp, você ter verificação no Instagram. Quanto mais bloqueio você colocar para suas mídias, para suas redes, eu acredito, é melhor para todos. Agora, como é que a gente sabe que a empresa está usando nossos dados de maneira que a gente não autorizou? Bom, não é fácil você saber isso, mas eu lhe garanto que a empresa séria, aí eu vou mexer com um outro empresário aqui de Alagoas, a empresa séria, viu, empresário alagoano, tem que ter um DBO dentro da empresa. O que é DBO? É um especialista encarregado de dados pelos dados da sua empresa. Claro que se a sua empresa ela lida com várias informações e ela tem uma estrutura de software, software licenciado, autorizado, se ela tem um profissional encarregado de dados que guarda as informações, isso ajuda a guardar, proteger, sensibilizar. Eu vou dar um exemplo para você que está me assistindo aqui. Faz de conta, Fabiola, que eu preciso da sua assessoria para trazer um cliente para aqui, para Maceió, Alagoas, que ele é um investidor. Essa confiabilidade que nós estamos tendo aqui, no começo eu vou falar assim, Fabiola, vou te contratar, mas eu quero que... Fabiana, essa parte aqui eu vou terceirizar, eu digo, então vamos fazer um NDA. Vamos fazer aqui um acordo de não divulgação, que essa pessoa que vai trabalhar contigo não pode divulgar quem é o cliente, para onde ele vai, como é que ele vai... enquanto nós estivermos trabalhando juntos, esse terceiro também tem que estar com o mesmo grau de confiabilidade e segurança nisso. O que acontece? Alguém contrata uma pessoa, essa pessoa terceiriza, daqui a pouco a informação vazou. Olha, eu estou com um jogador fulano de tal, no hotel tal. E aí? Daqui a pouco tem um monte de gente, a empresa está lá para fazer o trabalho dela, e o rapaz queria só uma privacidade, mas uma informação não feita dentro do ambiente acabou criando um grande tumulto. Então, assim, onde é que a gente descobre isso? Com treinamento, com capacitação específica. Você tem uma ideia? Eu falo muito isso aqui, falo isso muito em Maceió. Nós não prestamos atenção, mas nós estamos doando a nossa vida disponível o tempo todo. Vou dar um exemplo para você. Nós colocamos foto dos nossos filhos entrando na escola e saindo. Eu acabei de falar, meu filho estuda em tal colégio, ele larga de tal hora e você pode ir lá fazer o que você quiser, porque ele está ali. Você entendeu que eu vou para o extremo? Ou seja, cadê a cibersegurança? Cadê a segurança sua e da sua família? Será que é necessário estarmos expondo tudo? Ou a gente pode fazer aqui uma exposição de um contexto, te filma e quando chegar em casa a gente posta, por segurança. Estava com um colega delegado e ele disse, vou tirar umas fotos aqui da gente, mas eu vou filmar, vou colocar isso aqui só de noite. Porque aí você confunde e você se protege. Isso acontece também, por exemplo, você falou a questão do filho tá na escola entrando e saindo, até a própria escola,
né? Ou você está num evento, aí sempre tem lá, hoje em dia você tem o social media, que ele vai fazer o videozinho mostrando a movimentação. Teve um trabalho na escola, a escola quer promover a atividade que ela está fazendo, aí posta foto lá dos alunos. Isso é permitido? Não, não é permitido. Você não autorizou que você é mãe, você apenas contratou serviço de educação. Sim. Você não contratou serviço de exposição da sua criança. Aí eu vou dar uma dica aqui para o diretor da escola. Cadê o documento de direito de imagem, voz, áudio e vídeo da criança que está ali, do seu pequeno cliente? Então, assim, vou bater aqui em 90%, tá bem o que eu estou falando. Então, atenção, você pai e mãe, preste atenção no contrato da escola do seu filho. Se você permitiu isso. Recentemente, a gente faz o seguinte: você permite eu tirar uma foto, você permite eu gravar, você permite eu filmar, nós somos amigos, não precisa dessa formalidade. Mas em outro ambiente é necessário ter todo esse contexto para evitar problemas maiores lá na frente. É alguém chegar e dizer, olha, eu vou processar você porque você postou uma coisa que não tinha nada a ver, eu não autorizei e tudo isso. É complicado, viu? É complicado a gente saber e fazer isso. Por isso que eu sempre recomendo, o marketing está batendo muito cabeça com isso. As agências estão muito batendo cabeça nisso. Porque, por exemplo, eu posso filmar uma recepção de uma clínica, de um hospital, e aqueles pacientes que estão ali vão permitir. Né? Eu posso filmar um clube, as pessoas que estão dentro do clube vão permitir eu filmar o clube. Então, o que está acontecendo? Estão colocando os funcionários para fazer os personagens, né? Estão colocando os donos para ficar no balcão, enfim, estão criando os contextos para poder dar privacidade. É outro momento da vida hoje. Então, a gente tem que proteger as pessoas, as imagens, a voz, o áudio, principalmente os dados. Você tem uma ideia, tem uma história bem antiga da LGPD que diz o seguinte: alguém comprou um apartamento e esta construtora forneceu dados do Fabiano do apartamento para um arquiteto. O arquiteto ligou e disse: olha, que legal, parabéns, soube que você comprou um empreendimento. Então, estou te ligando para vender meu serviço para você, porque tem um desconto sensacional se você contratar os meus serviços, já que você comprou aqui nessa torre. Então, o cliente, Fabiano, disse: ué, tudo bom? Quem autorizou você ligar para mim? Como é que você pegou meu número? Não sabia que meu número estava com você, eu não tenho interesse em comprar seu serviço, eu estou lhe processando a partir de agora porque você invadiu aqui a minha privacidade. E aquilo ali, na ocasião, foi R$5.000. Eu acredito que para uma ligação, foi uma ligação maravilhosa. Você receber né? Você receber R$5.000 aí para foi uma ligação bem interessante. Não para quem ligou, mas para quem recebeu, fez a denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi feita diligência, ele tinha a prova e é isso. Então, isso é um de vários. Claro que temos um Brasil aí gigante, temos muita coisa para trabalhar, mas você pode ser sorteado e ter que pagar uma multa porque você vazou a informação. A empresa, a gente pode exigir que a empresa apague os dados? Pode. Você pode entrar em contato com a empresa e dizer, ó, quem é DPO ou encarregado de dados. Quem é o encarregado de dados da sua empresa? Gostaria que você excluísse os meus dados. Aí ele pode ou excluir ou migrar. Como é que eu falo de migrar? Faz de conta que eu tenho um plano de saúde e eu estou indo para outro plano de saúde. Então eu posso migrar as minhas informações de um plano para o outro. Afinal de contas, o prontuário médico, ele é do paciente. Ele não é do médico, é para o médico consultar, mas o prontuário médico é do paciente. E, seguinte, já que a gente está falando aqui de exemplos, vários exemplos... Sim, vamos contextualizar. Vou citar um recente. Existe uma determinada empresa, aqui os funcionários, eles receberam do plano de saúde um aumento que foi considerado abusivo, porque da noite para o dia, você aumentar 37%, 34% aí, em torno disso, no plano de saúde. E aí, quando esses ex-funcionários foram buscar o plano de saúde, disse, mas o seu contrato está veiculado a tal empresa, tem que ir na empresa. Só que a empresa se nega a entregar esse contrato para esses ex-funcionários, né? Essas pessoas não estão querendo confusão com a empresa, que eles já nem estão mais, mas eles querem um meio de poder processar o plano de saúde por esse aumento abusivo. O que acontece? Aí a empresa ela tem que entregar. O primeiro canal é o seguinte: PROCON
né? Vamos usar aí o PROCON para trabalhar. O PROCON vai criar um ato administrativo para poder interceder com a terceirizada, com a CNPJ. Sim. E você prejudicado, entre em contato com a empresa e fala, eu preciso falar com o encarregado de dados. Qual é o e-mail que eu falo com ele? E você vai criar um e-mail solicitando a sua documentação, porque você é o titular e os seus dados têm que estar lá. Entendeu? Isso é lei, é para estar lá e pronto. Então você tem duas frentes, administrativo, e usando o e-mail que foi solicitado, você pode denunciar isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e provavelmente isso vai se criar primeiro um entendimento administrativo, ou possível uma sanção. Então, isso é fato. Isso aí é muito simples de resolver, agora dá uma dor de cabeça para todo mundo. Porque fere o seu direito, né? Uma coisa difícil aqui, ferir o direito. Eu tenho o direito de, eu não estou conseguindo ser respeitado. As pessoas confundem, acreditam que o RH tem que tocar isso, confundem que o departamento pessoal tem que tocar isso, a não ser que ele seja um especialista na área. Aí beleza, se ele se preparou para isso, se ele estudou, se ele tem certificação em Lei Geral de Proteção de Dados, cibersegurança, sabe? Se ele entender desse movimento da lei, a lei é simples, tranquila de você estudar. Agora, a prática dela é uma dificuldade gigante aqui no país. A gente acaba se tornando má vontade da empresa quando ela não cumpre, né, esse tipo de coisa. Como você disse, a lei é uma lei simples, basta que pronto, o funcionário, eu quero receber o meu contrato, embora eu não esteja mais trabalhando lá, mas os meus dados ficaram lá, retidos, e eu não quero mais isso. O que pode acontecer com a empresa que se nega a fornecer esses dados? No direito vai ter um direito de fazer, tem um contexto lá que você sabe que tem um direito de fazer isso. É obrigação entregar. Talvez ela está criando um movimento e vai buscar isso no jurídico dela para fazer essa entrega. Quando se nega, ela vai, se denunciado às autoridades competentes, ela vai responder uma sanção inicialmente administrativa, que é meio que, minha gente, faça, entregue. Não tem acordo, ela vai ter que pagar uma multa. Agora, quando a empresa usa justamente essa história da LGPD para não fornecer os dados, como se aquilo ali ficasse sigiloso. Não posso fornecer, porque tem uma lei que proíbe eu passar os dados. Mas é a pessoa, é o titular que está pedindo. Eu até respeito quando ela diz assim, ela está coerente quando ela fala, não vou fornecer. Não é para fornecer, desde que ela não saiba qual é a intenção. A intenção aqui é o titular proprietário precisa do contrato. Eu vou lhe dar um contexto. Fui professor universitário durante muitos anos numa grande faculdade, pertinho aqui. E saí da faculdade, fui desligado, saí da faculdade por um determinado momento e eu tinha um plano de saúde lá dentro. Mas o departamento pessoal falou para mim, Fabiano, esse plano de saúde lhe dá direito até 2 anos depois que você sair da empresa. Então eu sabia que eu tinha um contrato com eles de saúde até 2 anos. Aí eu pergunto, naquela empresa que esse pessoal está procurando, será que, eu não sei, existia um contrato assim? Não, vocês estão conosco até os próximos 10 anos. Agora, se não há uma validade específica, é eternamente. Agora, se falando do reajuste, aí é uma outra situação. Então, tá aí direito do consumidor, né? Tem muita coisa envolvida nesse processo. É bem complicado. E aí, no caso, eu até entendo a posição da empresa quando diz que é para, por exemplo, evitar golpes, que os dados sejam vazados. Mas é o próprio titular que está pedindo. Sim. Eu acredito que até eles estão criando um problema, uma tempestade em copo d'água, né? Estão dificultando a operação. Eu precisei de uma informação 40 anos depois. E o pessoal falou para mim assim, Fabiano, eu quero saber se é você mesmo, Fabiano. Eu tive que enviar minha CNH, assinei um termo de responsabilidade. Então, assim, quando se quer fazer o correto, é feito. Não faz isso no INSS, né? A prova de vida. Pois é, a prova de vida, exatamente. Que a pessoa está lá já com o pé na cova e aí é obrigado, mesmo as pessoas acamadas. Teve casos disso, que teve que ir lá para poder Se alguém quiser ficar na frente do INSS um pouquinho, fica lá 40 minutos que você vai ver que existe prova de vida e está chegando gente de todo tipo. Por aí. É complicado. Mas ainda bem que existe a LGPD. Né? Isso. E que ela é uma coisa, Fabiola, vamos dizer, recente, é uma criança, é nova.
as pessoas, vamos lá, até 2018, 2020, a gente está em 2026. Então, está todo mundo ainda querendo entender e se acostumando, se adaptando. Então, é normal errarmos. É normal, estamos aqui para errar. Agora, estamos também que tem que entender que o empresário, ele precisa andar dentro da legislação. Sim. Ele tem que andar em conformidade, ele tem que conhecer. Então, os departamentos dele tem que atualizar para poder colocar a lei dentro da operação. Hoje, eu vejo que há um esforço muito grande de grandes companhias, de grandes empresas, voltado à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, ainda existe muito ataque hacker, existe muita senha sendo invadidas e desbloqueadas e vendidas, né? A mais recente... Peso de ouro. Peso de ouro. A mais recente foi o Gov. Gov é governo federal. Atenção, governo federal, é com você que eu estou falando. Temos que melhorar. Então, assim, vazar os dados. Já aconteceu com quem? O Facebook já fez isso, o LinkedIn já fez isso, enfim. Temos um monte de ferramentas. Até uma época dessa, o Banco Will até acabou tendo vazamento de dados. Então, sempre. Então, a gente está precisando melhorar internamente. E vocês, empresários, têm que levar a cibersegurança para dentro da mesa e conversar isso com os funcionários. Isso vale do pequeno, médio ao grande empresário, né? Isso para todo mundo. E nós temos que estar desconfiados. Por que eu vou lhe entregar seus dados? Qual é a finalidade? Ele tem que explicar qual é a finalidade. Se você se sentir confortável, aí você passa a informação. Recentemente, Fabiano, eu vi uma publicação sua, você teve em Brasília, né? Foi o quê? Um treinamento? Eu tive um convite, né? Eu estou coordenador da Comissão de Compliance no Conselho Regional de Administração. É um trabalho voluntário, então é uma forma de eu devolver um pouco do que eu aprendi aí para a comunidade. E eu fui para Brasília, para o Conselho Federal, para fazer uma matriz de risco com foco na área de segurança, de cibersegurança, de compliance e, principalmente, agregando a LGPD dentro da operação. Trazendo isso para um contexto maior, é fazer um mapeamento. Quais são as informações que você trata diariamente, para quem você entrega e qual a possibilidade disso vazar. Como é que nós podemos fazer esse contexto? Se eu trazer isso para cima da mesa assim, eu vou dizer o seguinte: eu contrato um colaborador, quantas pessoas que vão pegar no documento desse colaborador? Só o RH. Porque o RH pega o currículo, o departamento pessoal pega identidade, CPF, título de eleitor, endereço. Não, você vai passar para o marketing passa. Peraí. Fora o financeiro Fora também. O financeiro, assim, quais são as informações que cada um tem o direito de utilizar? Eu sempre digo, você está precisando a informação para qual finalidade? Aí você vai entregando por etapa. Então, se você fizer uma reflexão lá no passado, lá no meu tempo, eu comprava currículo em branco, em banca de revista, para poder preencher e entregar em alguma empresa. Então, ali tinha meu endereço, tinha meu título de eleitor, tinha meu CPF, telefone. Aí estou falando todos os meus dados. Foto até, que a gente colocava foto. Estou colocando todos os meus dados aí, expondo isso e está ficando cada vez mais difícil. Então, assim, está vivendo um momento muito difícil, Fabiola? As pessoas conseguem clonar nossa voz, as pessoas conseguem... A inteligência artificial, ela consegue clonar o seu rosto e fazer aí algumas coisas que poderá prejudicar lá na frente quem não está preparado. E você falou essa questão de clonar a voz, o vídeo. Antes a gente até sentia um pouquinho de segurança quando dizia, não, mas fulano fez uma chamada de vídeo comigo. Isso. Eu sei que era fulano. Aí me vem aquele caso da senhorinha que achou que o Brad Pitt ia casar com ela. Eu quase ia para esse casamento, pensando nisso. Pois é, eu até comprei um vestido, mas o que eu digo é o seguinte, porque uma das desculpas que ela deu para os policiais foi que, não, mas eu tenho certeza que era ele, porque ele fez chamada de vídeo comigo. Quer dizer, a coisa está tão fora do controle, a gente não sabe mais o que é real, o que é que não é. A gente tá levando... A gente tem que rir porque o negócio está muito sério. Então, assim... Há um tempo, se eu voltar aí 8, 10 anos, o golpe era apenas que seu filho foi sequestrado, mande dinheiro porque o carro quebrou. Então as coisas mudaram muito.
E acredite, nós estamos sendo investigados o tempo todo. Sempre tem alguém observando a nossa rede, os reis aí da vida, né? Uhum. O que nós fazemos, como é que nós comportamos, como é que nós estamos trabalhando. Então, assim, cada vez mais nós estamos expondo o nosso ser, nossa persona. É. E eu sei, agora tem que rever. Cuidado com o que você coloca, cuidado com o que você está expondo, que você está... Tira a foto do carro e bota a placa. Aí eu sei onde é que... Aí eu sei final 9, já sei o mês, sei o modelo, se eu der um zoom, enfim. É. Eu lembro de um colega que ele fez uma postagem de uma situação em uma ferramenta e eu printei e li. Dei o zoom e li, liguei para ele, fiz, olha, tu tá negociando com tal secretaria? Aí ele disse, Nossa. acho que ele contou, eu disse, você tirou uma foto e colocou assim, mais um dia de trabalho. Eita, Então, assim, danado. cuidado. Já pensou, gente? Que perigo. Então, a gente fala assim, mesa limpa, né, telefone virado, e a gente começa, assim, a desconfiar de tudo. Nós estamos sendo investigados o tempo todo. Você falou aí outro exemplo que eu tenho para citar. Um determinado deputado aí, aqui de Alagoas, inclusive, na época, estava aquela história da Covid, quem era vacinado, quem não era, e naquele tempo você, para dizer que estava fazendo tudo certinho, tinha que ser vacinado, e aí ele postou o exame com todos os dados dele, de RG, de CPF, de endereço, de tudo, para dizer, não, olhe, o meu resultado de Covid deu negativo. Isso mesmo. Aí, como eu tinha acesso a esse deputado, aí eu disse, deputado, não era melhor só deixar o seu nome, porque tem todos os seus dados aqui. 2 minutos depois ele apagou a publicação. Mas é aquela história de que vai para a internet, o print é eterno. O print é eterno. E vou mais longe, viu? Foi um perigo aquilo ali também. 60 pessoas que estão me assistindo vão lembrar disso. Tirou a habilitação, postou a foto da carteira. Aí eu acabei de pegar teu CPF, vou abrir uma conta virtual e vou fazer um empréstimo. Como é que pode? Eu digo, porque aquela sua foto lá é um selfie para mim. Aquele seu nome completo, o nome da sua mãe, tudo que eu preciso tá ali. Então você que fica batendo palma, que tá feliz, continue. Agora, é anonimizar, né? Coloca a taginha preta lá. Esconde teus dados, porque dados é o novo petróleo. Com ele eu consigo fazer vários negócios. Entendeu? E além do mais, vender ele lá no Telegram, nos grupos, vender na Dark Web. Enfim, tudo. Você falou um negócio interessante. Você que tinha Orkut, atenção, você que tinha Orkut, deu tempo de apagar ou você deixou as fotos lá? E as fotos foram para onde? Pois é, até hoje eu me pergunto. E que fotos, viu? Meu Deus pois do céu. Mas alguém guardou, alguém armazenou e ficou com alguém. Então, tá lá em algum lugar. Então, veja que para onde é que a lei ela foi buscar? A lei foi buscar aqui cuidado com os dados das pessoas físicas do Brasil. É isso. CPF, nome, e-mail. A gente tem que trabalhar essas informações cada vez mais. É muito bom você discutir esse assunto tão interessante. Porque, para não ser mal interpretado, para não ter mau contexto, usar de forma inteligente. Você falou também, Fabiano, a questão de compliance. É uma palavra, um termo tão bonito, né? Compliance. O que é compliance, na verdade? E o que é que isso é importante dentro de uma empresa? 2013. LGPD é agosto de 2018. Compliance é agosto de 2013. Coincidência. 5 anos antes. Apenas uma analogia. Quando eu comecei a atuar nessa área, eu comecei muito com compliance. O LGPD ela veio posteriormente. Uma coisa completa a outra. Compliance é estar em regra, estar em conformidade. Nós podemos fechar aqui o estúdio e vamos todos numa C&A da vida. Tá todo mundo lá de calça preta. Estar em conformidade. Você não vai ver ninguém de calça verde ou jeans ou destoando, como fala aqui. Isso aí está em compliance. O que é compliance ajuda? A sua empresa tem regra. Eu vou dar um exemplo para você. Eu entro para trabalhar, vou com farda e o outro vai sem farda. O que vai sem farda? Ele pode receber uma advertência, pelo menos verbal, porque ele está sem farda, ou ele trabalha normal? Se a pergunta é, não, ele foi sem farda trabalhar
e ele não vai receber nenhuma advertência porque não está escrito em canto nenhum que é obrigatório fazer isso. Qual é o regulamento que é a sua empresa? Qual é o regimento que é a sua empresa? Esse é o papel do compliance, regulamentar, criar recomendações específicas. O compliance ele é da Lei 12.8426 de 2013, que é a lei anticorrupção, que ela trata sobre isso. Uma vez eu escutei uma coisa assim, vou lhe contar uma historinha bem difícil, de acreditar que a pessoa achou que isso era uma coisa simples. Certa vez, um funcionário falou assim: uma vez eu ganhei um sofá de presente. Eu digo, que bom, qual é a tua função? Ele fez, porteiro. Eu digo, maravilha, cara, como é que alguém soube que você vai precisar de um sofá? Ah, foi uma história assim. Eu contei para um colega que eu ia comprar um sofá e eu acabei conhecer uma pessoa que disse, vou lhe dar um sofá de presente. Aí ele disse, por quê? Ele fez, não, porque comprei 2 e que sobrou, vou lhe dar. E naquilo que ele foi dar o sofá de presente, ele tinha que fazer um favor. Ele tinha que abrir a empresa às 10h30 da noite para poder o carro entrar e pegar umas caixas que estavam no final do estoque. E ele conseguiu e permitiu isso acontecer. Por isso que ele ganhou o sofá. Por isso que ele ganhou o sofá, ou seja, houve uma troca de favores. Sim. 2 meses depois, essa mesma pessoa foi presa, todo mundo, por um desvio de mercadoria. Ou seja, se a lei anticorrupção fosse clara naquele momento, naquela empresa, isso não teria acontecido. Então, estamos vendo muito empresário que não ainda preparou a empresa para blindar principalmente contra a lei anticorrupção. Como é que a gente trata isso na íntegra? Sensibilizando. E qual é o risco para o empregado que não segue essas regras quando elas existem? Se tiver compliance, ele responde civil e criminal, além da justa causa. Se ele faz algo errado porque ele não sabia, nunca teve, aí ele responde uma outra penalidade. E a empresa não pode cobrar tanto dele porque nunca disse a ele qual era o caminho correto. Então, assim, há muitas janelas abertas para poder ser fechada e ser regulamentada. Então, por exemplo, a empresa que ela quer seguir realmente as coisas, a regra, né? Ela tem que ter um departamento só de compliance? Tem um departamento de tipo compliance. De comunicação, do marketing financeiro, tem que ter um lá. Existe uma profissão chamada Compliance Officer, que no caso é a minha atividade. Eu presto serviço para algumas empresas orientando como deve funcionar a parte de regulamentação inteira. Para você ter uma ideia, a lei de licitação, a última lei nova, ela diz que a empresa que tiver um programa de integridade efetivo, com ouvidoria, com tudo bem funcionando, ela pode, se empatar o valor, ela ganha porque ela tem um programa de integridade e compliance. Eu tenho provocado há um tempo a gestão pública, privada, gestão pública municipal e estadual, que quando for contratar serviços, contrate de empresas que tenham programa de integridade, porque ela já começa a funilar e ela vai contratar serviços de produtos ou serviços de uma empresa que tem um regulamento interno, que tem uma política de integridade, que ela tem uma recomendação dentro da legislação para evitar qualquer tipo de, vamos dizer, assédio. Falar em assédio, eu vou falar de assédio moral, sexual e assédio eleitoral. Nossa. Isso é uma política de integridade. Então, é coisas que você vai começando a aparecer e você começa a observar. Contratou funcionário, termo de confidencialidade. Sim. Contratou mídia, não divulgação. Isso aí entra também na questão da LGPD, né? Por isso que se completam. Interessante. Gente, olha, sinceramente, quando eu pensei em falar desse assunto com você, eu estava meio receosa, porque assim, tudo bem, eu sou jornalista, já tenho anos aí na estrada, né? Tive a oportunidade de entrevistar pessoas das mais diversas áreas sobre vários assuntos ao longo de todos esses anos, mas eu sempre me surpreendo com coisas novas. E isso, para mim, esse assunto, para mim, era um assunto novo. Até por questão do termo, porque compliance, você pensa... Eu acho que eu ouvi esse termo há uns 5 anos, quando eu estava prestando assessoria de comunicação para a Equatorial Energia, que na época ainda não era nem Equatorial, acho que era Eletrobras ainda.
Tudo bem, né? Vamos lembrando aí as datas. Isso é bom. Pois é, e lá eles tiveram essa primeira reunião sobre compliance. E eu disse, nossa, que bacana. Mas era uma coisa ainda tão embrionária aquilo ali, né? Aí eu digo, não, Fabiano, ó, eu vou pesquisar algumas coisas, algumas perguntas. Só que o que a gente está conversando aqui é muito rico, E né? vai navegando em todas as suas dúvidas, né? Pois é, e eu estou conseguindo tirar as minhas dúvidas. Eu espero que você que está acompanhando o nosso episódio ou que venha acompanhar, que você possa passar essas informações também para outras pessoas, para você que tem empresa, seja pequena, média ou grande, que você consiga colocar essas regrinhas, esses profissionais que trabalham nessas áreas dentro da sua empresa, o que você terceirize até o trabalho desses profissionais. É possível fazer isso, né? É possível. Por exemplo, na área de LGPD, existe a profissional chamado DPO as Service, ou seja, o encarregado de dados para o serviço. Onde ele vai lá, presta uma consultoria, orienta como é que deve funcionar. A mesma coisa seria para a área de Compliance Office. Em prática, é o seguinte: as empresas precisam criar regulamentos dentro da legislação e se proteger. Não é da cabeça do dono, não é na cabeça do dono, é na cabeça do dono com a legislação, tem que andar junto. Aí eu digo, acaba-se que você economiza muito em termos financeiros. Você também evita dores de cabeças futuras quando você consegue agir dessa maneira correta, né? Isso. Ter um profissional de determinada área que está garantindo ali que a minha empresa ela não vai ter casos de corrupção, de desvio, tudo vai ter regra, que a empresa ela sofre sanção quando ela libera os dados sem que o cliente tenha pedido. Perfeito. E ela vai sofrer sanção também no caso do compliance, quando Isso. ela não segue, né? São multas, eu diria assim, pesadas, entendeu? Até 2% em cima do faturamento. Nossa. Coisas que eu não recomendo passar por esse tipo de contexto. Fora a publicização que tem que dar o contexto. Aí eu digo, a empresa que está interessada em contratar esses profissionais, ela procura onde? Onde é que ela pode se orientar para dizer assim, eu quero mais informações sobre isso? Então, eu vou dizer que a internet ela vai disponibilizar várias ferramentas para isso, ou você contrata uma coisa, vamos dizer, humanizada. Né? Se você falar assim, Fabiano, eu quero bater um papo contigo, você vai na minha rede social, a gente conversa. Nessa troca, eu já consegui atuar em 6 estados diferentes. Tenho viajado, atendendo empresas fora daqui, para poder explicar como é que funciona esse contexto e trazer eles para um mundo de boas práticas de governança. Vou deixar a sua rede social aqui. Tranquilo, então, você é de casa. Não, fala aí, qual a sua rede social? Então, vai lá, Instagram é Fabiano Duarte Consultor. Se você for no LinkedIn, é Fabiano Duarte, você vai encontrar lá. Fabiano Duarte vai dar um enter, vai ser só o segundo ou terceiro da foto, porque geralmente tem alguns nomes, né, parecidos aí. Mas se botar compliance, você acha, colocar LGPD, você acha. Eu também estou no podcast, estou no YouTube. Eu estou acompanhando um pouquinho essas mídias. E é isso, Fabiano Duarte, consultor, à disposição das empresas que querem subir, dar um up, né, mudar o contexto. É isso, eu estou procurando empresários que queiram se atualizar nessa área, a gente vai junto. Muito obrigada. Que isso? Tirou minhas dúvidas, eu acho que de todo mundo que vai estar acompanhando esse episódio. E foi um prazer rever você. Espero que a gente se encontre outras vezes sobre outros assuntos também. Outros assuntos, tamo junto, vamos embora. Obrigada, Fabiano. Obrigado a você. Gente, compartilha esse episódio, manda para o maior número de pessoas que você puder. E lembrando que você deve se inscrever nesse canal, tá bom? Porque é dessa maneira que o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo, que você vai querer receber novas postagens quando a gente colocar aqui, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá!